Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Boa noite, eu sou o Martim Madeira. Vamos ao noticiário das 2 da manhã na Rádio Observador. O Ministro da Presidência garante que Portugal tem um número total de geradores suficiente. Em entrevista à CNN Portugal, na noite de segunda-feira, Leitão Amaro justifica a suficiência de geradores e explica ainda a maior dificuldade da primeira fase do Plano de Emergência Nacional. Portugal tem o número total de geradores que era suficiente, porque à medida que são ligadas mais casas, e empresas e zonas, e tem vindo a diminuir significativamente, neste momento estamos à volta dos 134 mil, os geradores deixam de ser necessários e, portanto, geradores que estavam ligados num sítio são passados para outro porque estão na proximidade. A dificuldade que aconteceu neste momento não era o conjunto de geradores que tínhamos em Portugal, era fazer chegar a sua circulação no território. Na entrevista, Leitão Amaro saiu ainda em defesa da Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, defende que tem condições para continuar no cargo. O que a Ministra diz, e eu acho que todos partilhamos, é que a situação de facto é brutalmente complexa, é uma tempestade sem precedentes, os ventos mais fortes que registados em Portugal e a tempestade aparentemente mais forte registada em Portugal. Por outro lado, também diz que há um momento de avaliação que não é este. Este é o momento da ação, este é o momento das respostas. Primeiro, prevenir. Depois, imediatamente lançar todos os meios no terreno. Acha que tem condições para permanecer no cargo? Com certeza. As declarações do Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, numa entrevista à CNN Portugal. Portugal Continental registou até às 10h30 de terça-feira, de segunda-feira, mais de 1.400 ocorrências relacionadas com o mau tempo, que afetaram sobretudo a região do centro, Lisboa e Val do Tejo, adiantou à Lusa, uma fonte da Proteção Civil. As principais ocorrências foram quedas de árvore, seguido de queda de infraestruturas, inundações, movimentos de massas e limpeza de vias. Já em relação aos próximos dias, está prevista chuva persistente, vento forte e muita agitação marítima por todo o país, é o que adianta a Proteção Civil. Será um pouco distribuído por todo o território continental. Nós vamos sofrer aqui um ligeiro agravamento, segundo as previsões do IPMA, e depois volta a agravar no dia 4 com precipitação mais intensa e depois no dia 8. Quero referir que são previsões que podem sofrer alteração a qualquer momento. A adjunta de operações Daniela Fraga, na conferência de imprensa da Proteção Civil, na tarde de segunda-feira, relativamente ao tempo que pode piorar devido à nova depressão também que vem aí, a Depressão Leonardo. Desde quarta-feira da semana passada, as Forças Armadas já destacaram 1.975 militares para apoio às populações e posicionaram 30 botes e equipas em zonas de risco de severas cheias. Num comunicado divulgado na segunda-feira à noite, o gabinete do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas sublinhou o posicionamento de 30 botes e respectivas equipas nas zonas de risco severo de cheias nos rios Douro, Mondego, Tejo e Volga. Entre as ações de apoio realizadas estão a desobstrução e limpeza de vias rodoviárias, com 5 ainda em curso. Também várias pessoas foram apoiadas com alojamento, alimentação, geradores e equipamentos Starlink para comunicações de emergência. Foram ainda disponibilizadas 20 equipas de limpeza para cortes de árvores. E na sequência da Depressão Christine, subiu para 10 o número de vítimas mortais. Desta vez, a vítima foi um homem de 63 anos que caiu enquanto estava a reparar o telhado de um armazém em Porto de Mós. As autoridades têm alertado a população para os perigos de reparar os telhados com a chuva e as estruturas instáveis. E esta terça-feira, o Primeiro-Ministro vai a Pombal, depois de já ter visitado alguma das zonas mais afetadas pela Depressão Christine, para uma reunião com o líder da estrutura de missão para a reconstrução da região centro do país, Paulo Fernandes. Depois de vários dias focados nos efeitos do mau tempo, António José Seguro e André Ventura arrancam a semana final de campanha numa troca de ataques, começando por Seguro, que parte para os ataques a André Ventura na campanha e acusa o adversário de querer fazer o país andar para trás. Pela primeira vez nesta reta para a segunda volta, o socialista dedicou grande parte do discurso a Ventura, mesmo sem se referir diretamente ao adversário. Seguro fez de Porto Alegre um ringue para levar o adversário ao tapete. Vasco Maldonado Correia. A segunda ida às urnas está cada vez mais próxima e a candidatura de António José Seguro passa agora a apostar fichas no ataque a André Ventura. Em Porto Alegre, o primeiro a fazê-lo foi o mandatário distrital, João Manuel Nabeiro. Todos sabemos que há quem veja a política como um ringue.
Há quem veja o país como um campo de batalha, mas há também quem acredite que liderar é proteger, é cuidar, é garantir que ninguém fica para trás. Não promete ruído, promete responsabilidade. Não promete ruptura, promete confiança. O chairman da Delta Cafés referia-se a Ventura, mas seguro subiu a palco pronto para o combate e com golpes fortes logo no primeiro assalto. É fácil a escolha. Quem quiser uma pessoa que semeia o ódio, a divisão, põe portugueses uns contra os outros, tem um candidato para escolher, que ainda por cima quer recuar ao passado. Para tornar o ataque mais eficaz, o socialista puxou pela plateia. Se houvesse eleições legislativas, muita gente se calhar não estava aqui nesta sala. Mas esta é uma eleição presidencial. Trata-se de escolher um presidente que tenha experiência, que seja moderado, que saiba dialogar com todos. E ainda foi a tempo de uma última investida. Quem quiser seguir o caminho da intolerância, o caminho da divisão, o caminho dos extremismos, o caminho de que está tudo mal, tem uma opção. Quem quiser seguir o caminho da união, da agregação, do diálogo, do compromisso, da estabilidade política, também tem outra opção. Mas Seguro sabe que para deixar o adversário no tapete ainda é preciso ir votar. Lembra que neste combate são os eleitores que decidem quem ganha. Nós não temos a capacidade de definir o futuro, mas temos a escolha do caminho que queremos para esse mesmo futuro. E já não é pouco, é mesmo muito. António José Seguro a levar André Ventura para o ringue num distrito em que na primeira volta ficaram separados por apenas 60 votos. Vasco Maldonado Correia a acompanhar a caravana de António José Seguro na segunda volta das presidenciais. O candidato começa o dia de terça-feira em Proença à Nova. É a primeira vez que vai levar a comunicação social para uma região fortemente afetada pela Depressão Christine. António José Seguro esteve também na grande entrevista da RTP, onde considera que seria interessante voltar aos governos de 4 anos. O candidato socialista garante que, se for eleito, não vem para criar instabilidade e admite que gostaria de voltar a ver governos que durem 4 anos. Eu julgo que seria muito interessante e muito útil que o país pudesse voltar aos ciclos legislativos que estão normalmente instituídos na nossa Constituição. Governos de 4 anos. Governos de 4 anos, isso seria muito interessante. Agora, nós temos um Parlamento muito fragmentado. Não temos 2 forças políticas, temos 3 forças políticas. E, portanto, se eu puder contribuir para uma cultura de maior responsabilidade, de maior construção, isso é ótimo. António José Seguro esta noite na grande entrevista da RTP. André Ventura voltou a atacar António José Seguro, apesar de dizer que quer manter o foco na gestão política da tempestade. O candidato presidencial passou o dia a atacar o adversário na corrida a Belém e rejeita que já tenha atirado a toalha ao chão sobre a hipótese de vencer estas eleições. Primeiro em Chaves, depois em Aveiro, André Ventura criticou a postura de António José Seguro e lamenta que tenha fugido aos debates para agora fazer ataques com intermediários. Miguel Viterbo Dias. André Ventura diz que não quer fugir do tema da tempestade, mas passou o dia a atacar António José Seguro e o governo. A campanha, que não é campanha, esteve sempre rodeada de apoiantes. Primeiro numa empresa em Chaves, depois numa sessão de esclarecimentos, em que deu as boas-vindas a Seguro na distribuição de lonas para as casas afetadas pela tempestade. Dissemos que íamos dar lonas, hoje o que é que ele foi fazer? Distribuir lonas. Mas nós andamos há 3 dias a falar nisto. Já antes, Ventura tinha criticado a postura de António José Seguro, que o acusou de ser um adversário da democracia. Nós não devemos voltar para o terreno da mera disputa política. Eu acho que ninguém compreenderá que no meio de uma crise destas haja políticos a debater entre si quem é que é o adversário da democracia. E lamenta que tenha recusado debates para agora o atacar através dos jornalistas. Não pode ter fugido aos debates todos e agora querer debater com intermediários. Acho que não é pelo menos de homem corajoso. Numa campanha em que o candidato se confunde muitas das vezes com o líder da oposição, André Ventura admite todos os cenários porque a vitória já foi conquistada. Vencemos o candidato apoiado pelo governo, com uma maioria com o partido maior do Parlamento, vencemos o candidato liberal e ainda vencemos um candidato independente. Portanto, conseguimos que este movimento se tornasse na liderança da direita e da oposição em Portugal. Não haverá mais outra conversa de direita. Nós seremos a direita. André Ventura entre Chaves e Aveiro, com críticas sempre ao governo, desta vez à Ministra da Administração Interna. Deixe de nos insultar a inteligência a nós, deixe de gozar com as pessoas e faça aquilo para que é nomeado. O candidato presidencial que nunca esquece o executivo, mas que volta a lembrar-se de António José Seguro. Miguel Viterbo Dias com o discurso de André Ventura, que voltou ao ataque a António José Seguro. O candidato apoiado pelo Chega visita terça-feira uma empresa em Torres Vedras que também foi afetada pela Depressão Christine.
No desporto, o Futebol Clube do Porto perdeu pela primeira vez no campeonato por 2-1 frente ao Casa Pia. Foi preciso chegar à 20ª jornada para o Porto perder pela primeira vez no campeonato. Esta foi também a primeira vitória em casa desta temporada do Casa Pia. Álvaro Pacheco, treinador dos Gansos, diz que os jogadores foram uns campeões e que passou uma mensagem de crença à equipa antes da partida. Aquilo que era o foco daquilo que nós tínhamos pretendido, acho que os meus jogadores foram os campeões. E depois também tem a ver com o crescimento, com a trajetória e com os desafios que eu tinha dito aos meus jogadores, que nós íamos discutir aqui o jogo, íamos chegar no final, íamos estar a vencer e íamos estar tranquilos e maduros para segurar o resultado, porque nós vivemos de experiências e de sensações, e essas vivências e sensações fazem-nos crescer. Por isso tenho que dar os parabéns aos meus jogadores. Álvaro Pacheco na flash interview da Sport TV. Já Francesco Farioli fez várias alterações ao 11 habitual do Futebol Clube do Porto. O treinador azul e branco valorizou o trabalho feito pela equipa até agora e garante que a abordagem para o jogo com o Sporting na próxima jornada vai ser exatamente a mesma. Acho que nas últimas 3 ou 4 conferências de imprensa eu disse sempre o mesmo. Nós estamos a meio da maratona, é uma longa jornada. Claro que o clássico da próxima semana é um jogo importante, não há dúvidas sobre isso. Mas na realidade, nós estamos tão longe do final da época que tantas coisas podem acontecer. Para nós, a abordagem vai ser exatamente a mesma que sempre tivemos, em todas as competições e todos os jogos até agora. Com esta derrota do líder da tabela, a luta pelo primeiro lugar fica relançada, visto que o Futebol Clube do Porto recebe o Sporting na próxima segunda-feira, agora com 4 pontos de avanço. Ponto final neste jornal. As notícias voltam à Rádio Observador às 2h30 da manhã com a síntese de notícias. Até já!